Oi, oi, gente. Boa noite a todos. Obrigado para quem já está aqui. A gente aguardou um pouquinho para o pessoal ir entrando, mas acho que 5 minutos já tá bom, né? Bom, vou começar me apresentando. Então, boa noite. Eu sou a Beatriz, eu sou responsável pelo chapter de Curitiba, do Friends of Figma. O Friends of Figma de Curitiba ele existe para as pessoas da comunidade do Figma de Curitiba, e do Brasil e do mundo se conectarem, colaborarem, aprenderem uns com os outros. Esse é nosso primeiro evento de muitos, então se inscrevam lá em friends.figma.com/Curitiba. Nesse link tem um botãozinho de junte-se a nós, que com isso vocês vão ser avisados e não vão perder os próximos eventos que acontecerem. Tem também a página no Instagram, que é @FOF_Curitiba, para quem quiser acompanhar. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e eu espero encontrar vocês mais vezes. E agora quero fazer um agradecimento especial aqui também para as nossas participantes super especiais, a Laila e a Luísa do Olist, que elas toparam fazer esse evento e trazer para a comunidade esse tema tão legal ali sobre o que elas estão vivenciando e fazendo lá no Olist. Laila e Luísa, obrigada de novo. E fiquem à vontade que o palco é de vocês. Boa. Já comecei aqui com o choro do neném, então já vou agradecer a compreensão de todo mundo que tem um bebezinho em casa e meu escritório é aberto, então talvez fique de fundinho um chorinho. Mas ele veio dar um oi para vocês. Então, muito boa noite, gente. Acho que, primeiramente, a gente agradece em nome do Olist também. É uma parceria bem de longa data, desde que o Olist começou a montar o time de design, a gente utiliza o Figma, então é muito legal estar participando desse evento aqui hoje. Vou deixar a Lu também dar uma boa noite, e daí já vou compartilhar a minha tela. Oi, gente. Boa noite também. Obrigada, Bia, pelo convite. E no compartilhamento a gente já vai falar um pouquinho sobre a gente. Aquele clássico, todos vendo a minha tela? Todo mundo vendo. Boa. Então, hoje a gente quis trazer um pouquinho sobre como foi essa jornada do Olist de 5 aqui, né, que a gente colocou a 50 designers, apesar de a gente ter começado com 3. E o que a gente teve de problemas, de coisas positivas, como que a gente tem contornado essas situações. Mas antes, acho que válido contar um pouquinho da gente. Então, eu sou a Laila, eu sou Product Designer aqui no Olist e eu estou aqui desde março de 2018 como primeira designer do time, oficialmente, time de design Olist. Lu. E eu tô no Olist há menos tempo, então eu entrei agora em maio. A gente vai ter essas duas visões na apresentação de como que é para quem chega e o que mudou, né, nesse tempo todo desde que a Laila tá aí. E eu também, eu mexia com Sketch e desde o ano passado eu já mexo com Figma, então já tenho um tempinho e tem bastante coisa boa assim para falar. Legal. E bom, eu acho que desde a versão beta do Figma já estou testando. No Olist já há 4 anos atrás a gente já utilizava Figma, então a gente também pegou a evolução da própria ferramenta, assim, que foi muito legal. E a cada nova feature a gente comemora, né, no Slack. Eu sou a pessoa que sempre manda: gente, vocês viram isso? Finalmente soltaram tal feature e tal. Então, acho que ter essa experiência é muito legal de poder compartilhar aqui. Só comentando, a Bia, ela jogou que ela abriu uma abinha de Q&A, então do lado do chat ali, acho que vocês conseguem visualizar o Q&A, e ao longo da nossa fala, se vocês tiverem alguma dúvida, vão jogando lá, e no finalzinho a gente vai liberar para a gente responder, ou enfim, abrir essa conversa, tá? Deixa eu só... Então, falando um pouquinho do Olist, né? Nós somos um ecossistema de vendas que transforma os negócios do mundo, tornando esses negócios em gigantes do e-commerce. Então, basicamente, nós somos serviço, esse ecossistema todo para quem quer vender e também para quem quer comprar. A
A gente entrega esse serviço, um pool de serviços para lojistas do Brasil e do mundo inteiro. E a nossa missão é empoderar o comércio. Então, a gente nasceu justamente para entendendo quais são esses drivers de varejo e entregando ferramentas, serviços para esses lojistas alavancarem ainda mais suas vendas. E falando um pouquinho, então, da nossa história do time de design, a gente começou oficialmente como time e unidade de design lá em março de 2018. E em 2017, o Hamilton, finalzinho de 2017, o Hamilton, que foi o nosso head de design, ele entrou. E em março, a gente consolidou esse time de design, que eram nós três ali na fotinho, eu, o John e o Hamilton, fazendo o primeiro teste de usabilidade remoto, e nem era pandemia. E a gente tinha mais ou menos essa estrutura de organização, então éramos 2 designers ali de produto, e a gente trabalhava muito junto, muito próximo, e tínhamos só 2 front-ends também. O Ulisses, ele nasceu com um time de tecnologia super robusto, mas não tinha esse stack de front-end. Então, antes disso, era o John que fazia alguns HTMLs para ajudar os back-ends, mas aí, quando eu entrei e a gente consolidou esse time, a gente também tinha 2 front-ends, e a gente tinha uma proximidade muito grande com eles. Então, foi aí que também a gente conseguiu desenvolver a nossa primeira versão do United, que é o nosso design system até então. E o nosso FIG, nessa época, a organização dele, era livre, leve e solto. Então, cada nova oportunidade, cada nova ideia, cada nova demanda era um arquivo. A gente até tentava dar uma organizada em dizer o que era web, o que era painel de admin, painel interno. Mas, como só éramos nós 2 ali trabalhando, a gente era muito livre para criar. Então, a gente tinha, assim, alguns componentes básicos nessa época, muito mais para facilitar ali a gestão e a troca, mas nada muito complexo. Já em outubro, nosso time já estava um pouco maior, e eu estou com um delayzinho de internet. Já estava um pouco maior, então, nessa época, nós éramos em 4 designers de produto, e o time de front-end também cresceu, então eles começaram a fazer parte desses grupos de squads que na época a gente tinha, e os designers de produto passaram a atender partes da jornada. Então, a gente ainda não era em número suficiente para atender todos os squads, no sentido de especializado naquele squad, mas a gente atendia grupos de jornada. E com isso, a gente começou a precisar reorganizar algumas coisas, mas ainda era muito grande. A gente sentava muito próximo, então a troca ali do dia a dia era muito próxima. E o nosso Figma, ele começou a ter uma visão mais de projeto. Então, a gente começou a separar, era um único time ainda, mas a gente separava por projetos, então, web app, mobile, o que era marketing e outros projetos que a gente tinha também. Então, como eu falei, a gente começou a ter uma subdivisão e a gente teve essa primeira versão já modularizada da nossa biblioteca de design. Então, a gente tinha isso, mas todos os designers ali tinham autonomia para estar mexendo nos componentes, criando junto com os front-ends, não tinha muito processo, por assim dizer, era tudo uma cocriação, tanto junto entre os designers quanto com os front-ends. Aí, em janeiro de 2020, pandemia, a gente estava com 17 designers nessa época e, com o crescimento exponencial do time, a gente começou a ter algumas questões. Cada designer agora passou a fazer parte integral de um squad e especializado por aquelas demandas, e isso trouxe um pouco de diferença que a gente tinha, daquela proximidade. A gente começou a ter um pouco mais de distanciamento entre os designers, consequentemente os alinhamentos já não eram tão mais simples de serem feitos, e com isso a gente também teve no Figma, naquela estrutura de Figma que a gente estava, arquivos super pesados, que a gente organizava por estratégias e verticais, então cada nova interação ali começou a ficar muito pesado, porque era muitas novidades acontecendo no mesmo arquivo. A gente não tinha um arquivo fonte da verdade, que era uma dor ali de alinhamento, porque, por exemplo, Laila, que era da vertical de pedidos, queria fazer uma alteração, precisava fazer uma alteração lá na parte financeira. Eu não sabia o que a designer, a Gabi, que era de financeiro, estava fazendo, o que era
a verdade, o que era estudo e o que estava em produção. Então, o Figma ele passou a não refletir muito o que a gente tinha lá em produção e ser a fonte da verdade. Ele era muito mais um blocão de explorações e entregáveis que não estava muito bem organizado. Isso, né, trouxe a dificuldade de alinhamento dos designers e a gente acabou abandonando nosso design system. Infelizmente, muito triste, mas é a realidade. Eu era muito responsável por puxar sempre essas atualizações, o que a gente precisava, mas eu não era responsável oficialmente, né? Não tinha um time de design system, então ele naturalmente acabou sendo abandonado e não evoluía conforme a necessidade do time. A gente tinha também uma baixa manutenção dos componentes locais, que eram esses componentes que cada vertical utilizava e não fazia parte, né, desse combo de design system. E também o nosso playbook, a gente ficou sem um playbook desse fluxo de design no Figma. Muito triste, mas aí 2020 chegou e a Lu maravilhosa entrou para ser a nossa designer de produto especialista em design system, com um time de design system. Hoje esse nosso time está com 4 pessoas, Lu? 4 desenvolvedores? Isso. A gente está com 3 desenvolvedores e eu como designer do Design System para crescer, mas por enquanto só eu. Então é isso, né? A empresa ela foi crescendo, foi aumentando o número de designers e algumas coisas que funcionavam quando se tinha um número pequeno de designers passaram a não funcionar mais, né? E daí a gente começa a ter que ter esses papéis mais especializados. Então, isso precisou ser refletido no Figma também, né? A organização que se estava tendo de designers precisou refletir no Figma. Então, hoje o Olist ele está com o plano Enterprise do Figma, então a gente usa uma estrutura em que a gente tem times que são as estratégias macro dos produtos, então produtos core, estratégias macro, como o Olist Store para web, o Olist Store para mobile, o Olist Shops. Mas a gente também tem, dentro desses times, tem vários projetos que representam unidades de negócio, verticais. Então, vai ter um projeto só de onboarding, um projeto que seja só de catálogo. Então, esses projetos já são de jornadas específicas. E cada arquivo é um pedaço dessa jornada. Então, nesse arquivo, a gente vai ter tanto os arquivos que estão em andamento, quanto os arquivos que é esse que está em produção, que é a fonte da verdade, que a gente chama. E dentro dos arquivos também a gente tem uma divisão de páginas em que a gente coloca desde a discovery até o handoff para o desenvolvimento. Então a gente tenta concentrar o máximo possível no Figma para que a gente tenha um lugar onde a gente possa consultar sobre aquele arquivo, né? E por fim, o design em si, que vai ser projetado para a interface do usuário. Tá meio lentinho as transições. Acho que é a internet. Mas, então aí, a gente colocou uma imagem de como que é na prática. Então, à esquerda a gente tem os nossos times com essas verticais, com projetos de cada produto, então. E a gente tem capinhas que mostram o andamento que está cada projeto. E com o crescimento do time, a gente passou a ter também um time que representa, seria Design Ops, né? Então, que a gente coloca os arquivos, os templates, os guias, tudo a gente concentra em um time específico para que as pessoas, quando forem começar uma iniciativa, consigam duplicar esses arquivos ou consultar esses arquivos para ter como base do que é o ideal de ser feito, qual que é a nossa sugestão, né, para ser feito, para ser padronizado. Então, também a gente tem um template de componentes locais que a gente consegue buscar, né, então não fica mais perdido dentro de arquivos, daí você não sabe quais arquivos têm componentes locais, quais não tem. A gente está orientando cada vez mais para deixar separado esses componentes para serem achados. Então, para mostrar um pouquinho do template por dentro. Em breve. Então, no template, a gente vai ter logo de cara, a gente vai ter um manualzinho, onde tu vai ver qual que é aquele projeto, quais são os objetivos daquele projeto,
se existem links úteis que podem te ajudar a entender aquele contexto, ou comentários de coisas que tu precisa saber antes de começar aquele projeto. Então, todo o arquivo ele vai ter esse manualzinho na capa, é uma coisa padronizada, para que qualquer pessoa que entre no arquivo tenha um mínimo de contexto sobre o que está acontecendo naquela iniciativa. Só um minutinho, tem uma galera que tá com problema de visualizar, Bia, você sabe como resolver? Porque parece que tá ficando pequeno. Para mim tá super pequeno aqui, mas é porque eu achei que eu tava compartilhando. Porque senão você vai falar e ninguém vai ver, gente, a apresentação é mais legal. Eu acho que ele fica pequeno assim mesmo, mas eu tô pensando em mandar o link da apresentação aqui no chat, o que vocês acham? Pode ser, daí o pessoal nos segue, né, já que somos todos amigos do Figma. Aí, gente, já tá lá no Community. Vocês podem acessar lá. Vou deixar fixado aqui o link para assistirem a apresentação. E as animações estão bem mais bonitas no Figma do que na tela compartilhada. Gente. Vejam se vocês conseguem me seguir, clicando na minha carinha, vê se aparece. Eu não sei se é o mesmo link. Se habilita para me seguir, porque eu acho que o que está na comunidade é o template e não sei, o protótipo de lá, não sei se me segue. Tentem, por favor. Precisa duplicar, tá dizendo. Tem como ver só pela comunidade mesmo, não precisa duplicar. Ele tem um preview lá. Mas daí eles conseguem me seguir ou não rola? Vamos... Quem sabe faz ao vivo, galera. Eu acho que eu consigo compartilhar direto daqui. Conseguiu seguir, Ana? Conta pra galera como que você fez aí. Aprendendo ao vivo. Tem que estar logado no Figma, segundo a Ana, galera. Boa. Bom, a gente vai continuando. Aí, qualquer coisa, a gente tenta de novo melhorar se não der certo, tá bom? E feedback aí para o Figma dessa plataforma. Que, poxa, como que eu compartilho uma tela que fica tudo pequenininho? Deixa eu fazer um teste só, peraí. Será que é porque eu estou no monitor? Só um minutinho, gente. Vamos testar aqui. Para ficar melhor para todo mundo, né? O ideal é que todo mundo consiga ver e... Tá melhor agora? Ou a mesma coisa? Eu não tô Tá vendo o vocês. mesmo tamanho, só que não tá mostrando a tela inteira agora. Deu um zoom de uma parte da tela. Então não deu, galera. Foi mal. Deixa eu voltar para onde eu estava. A gente tentou, Suzana, compartilhar o link da apresentação, mas que tá no community, mas eu acho que o link que a gente tá usando a gente não vai conseguir porque tá no ambiente do Olist. Vamos ver. Estou compartilhando aqui, veja se agora vai. Boa. Então, bora. Vamos seguir. Show. Então tá. Então, voltando aqui para os templates. Essa, então, é a nossa parte inicial, que traz o contexto, né, do template. Do template, não, da iniciativa. Daí, na outra imagem, tem um exemplo de também como que a gente faz para mostrar um fluxo. Então, a gente padronizou isso também para se ajudar, né, para mostrar para o desenvolvedor da onde, vai para onde, o que acontece quando tu tem um clique. A gente também vai ter registrado os nossos ganhos e as dores do nosso usuário. Era naquele outro mesmo.
Então, a gente deixa toda a pesquisa ali, ou pelo menos os links que levam para a pesquisa, para que a gente comece a centralizar essa informação no Figma e todo mundo saiba onde encontrar os arquivos. E daí, no próximo slide, tem um GIF com um projeto que a gente criou, que é um exemplo desse template. Então, além do template que o designer vai usar para duplicar, para começar a sua iniciativa, ele também pode ver na prática como que seria um projeto fictício aplicando aquele template. Então, a gente deixou todas as etapas aí, o arquivo que é a fonte da verdade, com uma pesquisa, com alguns fluxos, então, e também a parte de handoff para o desenvolvedor. Então, aí tem todo um fluxo de como que seria uma iniciativa não é perfeita, mas seria uma possível iniciativa que o designer poderia seguir. Perfeita não é, tem umas que são muito boas que o pessoal faz aí. Sim, acho legal pontuar também aqui que a gente cresceu de janeiro, que éramos de 17, a gente está batendo 50 designers agora em agosto. Então, tipo, em 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente cresceu tudo isso. E todos os acordos que a gente fazia lá no começo, que era super fácil de alinhar e era fácil de conduzir, de, tipo, ver o que o colega estava fazendo, que não estava muito dentro do que a gente esperava, era muito fácil de coordenar, porque a gente era, né, um time reduzido. E com esse crescimento exponencial, a gente começou a perceber justamente essa demanda de quem entra precisa entender o que a gente entende como time de design como entregável. Então, foi por isso que a gente criou e começou a criar esses templates para facilitar a vida dos designers que entram e também auxiliar ali no dia a dia. Tipo, puta, como que era? Como que eu posso fazer tal coisa? Você não tem que ficar se preocupando, você como designer de produto, em fazer o design da apresentação e da informação que você vai colocar. A gente já tem os componentes ali que você só usa. É assim que coloco comentário. A gente tem um que chama design tip. É assim que eu coloco uma dica de design no meu board ali do Figma para facilitar alguma comunicação. Exatamente. Então aí eu deixei de maneira mais estática, né? Porque como o GIF passa bem rapidamente, mas como que fica o nosso exemplo, então ele também tem o cardzinho que explica sobre o que é aquela iniciativa, daí tem print de uma pesquisa que foi feita. Também no próximo vai aparecer carregando a máquina aqui. Um exemplo de como pode ser feito um handoff para o desenvolvedor, mostrando as diferentes tamanhos de tela, como que vão se comportar, porque isso também foi uma dor por um tempo, que precisava ter entregas muito corridas, e se criou uma cultura que só se entregava a tela para o desktop. E daí a gente está tentando quebrar isso aos poucos, mostrando, olha, o entregável tem que ter esses tamanhos de tela, né? Tem que ter todos os cenários de erro, tem que ter os eventos que a gente precisa registrar para tirar métrica desse produto. Então, tudo isso aparece no exemplo e no template. E além dos templates que a gente criou para ajudar a guiar o designer nesse fluxo da jornada, de como desenvolver uma iniciativa, a gente também criou etapas padronizadas para facilitar entender quais são as iniciativas que estão em andamento. Então, como a Laila já falou antes, o que está em discovery, o que está em progresso, o que já está pronto. Porque, por exemplo, da minha experiência, logo que eu entrei, eu comecei a olhar, né, os produtos para procurar padrões de design system e eu encontrei muitas coisas antigas, né? E depois eu conversei com os designers e me falaram, isso foi no ar faz 3 anos, já não é mais o padrão. Ou já foi substituído, né? E a gente viu e era um arquivo super antigo. Então, isso ajuda a mostrar o que era só exploração ou o que é uma fonte da verdade. Então, o que reflete o que está no código. Então, é esse arquivo que a gente tem, que a gente sempre pina nos projetos, para guardar, sempre que depois de ser desenvolvido um design que está no ar, a gente espelha ele para esse arquivo para saber o que realmente está no ar e o que na verdade a gente está esperando ainda o dev codar. Então, seguindo esse novo workflow, quando um designer começa uma nova iniciativa, as etapas que ele seguiria é duplicar o template,
as etapas que ele seguiria no Figma, obviamente, é duplicar o template, ele vai passar por todo um processo de discovery, de exploração, de geração de alternativas. Quando ele finalizar, ele pode quebrar em pequenas partes junto com o PO dele, junto com os devs, para saber o que vai ser entregado em cada momento e conseguir colocar que já está pronto, ou de repente isso ficou como débito de UX, também ele deixa registrado. E uma vez que isso foi desenvolvido, ele vai lá e atualiza o arquivo SST, que é o Single Source of Truth, que a gente chama de fonte da verdade. Então, com isso, com essa nova estrutura, com essa nova organização, a gente ganhou muita clareza das etapas de que cada designer está. Ficou mais fácil entender o contexto de cada projeto. A gente vai começar a passar a ter um handoff mais padronizado para os desenvolvedores. A gente também facilita uma troca de times, de licença, de férias, ou até mesmo pessoas novas que entram no time, elas passam a ter uma curva de aprendizado menor, porque elas sabem onde encontrar as coisas, né? Não vai ser tão diferente de time para time. E a gente passa a ter um controle sobre o que está no ar, o que está pronto para ser desenvolvido. Então, a troca entre as diferentes pessoas, desenvolvedores, TMs, fica bem facilitada. Então, a gente fica muito mais feliz com isso. E aqui é um print que não dá para dizer que é do time hoje, porque tá só 22 pessoas, que é muito difícil agora juntar todo mundo em um horário que todos possam. Então, isso é uma imagem do time, mas só registrando que tudo isso que a gente mostrou são coisas que a gente ainda está trabalhando, a gente está evoluindo todo dia, então a gente colocou tudo isso muito mais como uma sugestão para facilitar a vida do designer, como a Laila já tinha dito, para não ter que ficar criando um post-it cada vez novo que não vai agregar para a interface, é só uma coisa que tu vai ficar lá fazendo de novo e de novo. É muito mais para organizar e para facilitar do que para criar uma nova burocracia. Então, aqui a gente deixou também os linkzinhos. Se vocês gostaram e querem trabalhar com a gente, fazer parte desse time, chegar a 100 designers, quem sabe, aí tá um link pro Gup. E ficou faltando, mas a gente vai botar logo depois o link para nossa comunidade, que a Bia já compartilhou com vocês, vocês podem passar no seguir, a gente vai começar a ter mais conteúdos lá em breve. E muito obrigada. Valeu, gente. Acho que eu vi que tem bastante perguntas legais aqui, já vamos entrar nelas, mas já agradecer de novo aqui o FOF. Ai, o FOF, eu sempre falo FOF, eu adoro. E que também a gente quer, depois, se vocês puderem jogar aqui no General mesmo, comentar um pouquinho de como é a organização de para depois de responder as perguntas, a gente entender como que está sendo as empresas que vocês estão trabalhando e tal. Bora para as perguntas, então. Bora, Bia, você quer comentar alguma coisa? Bora, queria agradecer de novo vocês por terem topado aí fazer esse evento. E parabéns, o trabalho de vocês é incrível, vocês estão fazendo um trabalho muito, muito legal. E para quem tiver uma pergunta, quem quiser falar a pergunta aqui ao vivo, pode só avisar aqui no chat geral, que daí a gente pode a gente pode permitir aqui ligar a câmera, ligar o áudio de vocês. Aí quem quiser pode falar ali, ou então só mandar ali no perguntas e respostas, que tem ali do lado que elas vão respondendo. Obrigada, gente. Eu vou na ordem, gente. Se tiver alguma com muita votação, aí eu pulo. Eu vou ficar de olho aqui, beleza? Então, deixa eu ver o que a Rafa colocou aqui. Ai, meu Deus, sumiu a pergunta. Calma. Aqui, achei. Como vocês documentaram versionamento? Como vocês documentam versionamento da mesma tela, várias evoluções da mesma tela? Então, assim, Rafa, deixa eu... Aí vai ficar pequeno se eu compartilhar minha tela? Mas acho que não tem problema. Estão vendo aí, né? Eu vou voltar numa parte da apresentação aqui para conseguir mostrar a nossa estrutura e como que seria isso.
cada iniciativa que a gente falou, deixa eu achar só aqui. Aqui. Cada iniciativa que a gente falou, ele é como se fosse uma atualização de alguma interface que já existe ou uma nova interface. Então, por exemplo, esse Seller Tasks, ele é um revamp do nosso dashboard. Então, já existia um dashboard e esse foi um estudo de remodelar ele inteiro. Então, esse documento, ele é o documento que concentra todas as etapas dessa nova feature. Então, desde discovery, toda a parte de benchmark, como a gente mostrou ali aquelas sugestões, né, que a gente tem de como mapear esse processo de design. A gente costuma seguir o Double Diamond, então tudo fica ali, e daí quando essa tela ela está nesse estágio, tipo Ready for Dev, é que ela está no backlog do time para ser desenvolvido. Então, o designer, ele concluiu o estudo dele, ele está lá no backlog, a gente utiliza o Gira para mapear essa parte, e daí, quando ela é concluída, quando ela vai para a produção, com esse arquivo, pode acontecer 2 cenários com ele, no nosso processo. Ou ele é jogado e, enfim, atualizado essa single source of truth, a fonte da verdade, tipo, olha, ele foi implementado, está no ar, e esse arquivo ele pode ser arquivado, ou ele entra num estado que a gente fala que é com UX Dev. Porque a gente sabe que a realidade dos times é que muitas vezes você projeta toda uma experiência e ela, na hora de ser implementada, é cortada. Tem partes dela que não vão para o ar, só que a gente documenta isso, então esse arquivo ele continua vivo aqui, é atualizada a fonte da verdade só com que aquilo que realmente foi para o ar, e esse arquivo ele fica com um status com débitos de UX, até para a gente ter esse controle, esse mapeamento. Respondi, Rafa? Então, cada interação é uma nova iniciativa, mesmo que ela seja... Se ela é pequena, é que hoje no Olist a gente não tem tanto micro updates de interface, tipo, vou mexer um botão, vou mexer uma cor. A gente, é raro isso, mas a gente tem habilitado também o branch para fazer essas interações micros. Então, tipo, vou mudar só um detalhezinho, eu abro uma branch da fonte da verdade, mudo ali e depois faço merge. Mas na maioria dos casos são atualizações um pouco maiores. Eu não estou vendo aqui, mas vamos lá. Eu não estou vendo o chat. Deixa eu ver aqui. Boa. Valeu, Rafa. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. O Zé perguntou como vocês convencem os designers a atualizarem os status na capa dos arquivos para não ficar a primeira etapa para sempre. Acho que tem vários designers do Olist assistindo aqui que podem também responder. Mas, Luz, também, se quiser me ajudar a responder, por favor, abra o mic. Mas isso é tudo um acordo coletivo. A gente faz uns looms super convincentes, dizendo quanto aquele componente ficou legal da capa, e daí a gente torce que o pessoal tá ali. E a gente tenta na amizade, né? Mas o pessoal é bem engajado, assim, os designers do Olist têm essa vantagem. A gente também tem ajuda que a manager do Olist é designer, então todos os designers respondem a uma manager de design, então ela também nos ajuda a colocar essa pressão vinda de cima, do tipo, vamos lá, gente, vamos atualizar, ou já respondendo uma pergunta de como que a gente conseguiu trocar a roda com o carro andando. A gente também teve a ajuda dela, meio botando a pressão, olha, gente, a gente vai migrar tudo daquele projeto que estava todo mundo, cada um tem que criar seu time, eu vou arquivar isso aqui. Então rola uma pressão assim de tem que ser feito agora. Inclusive, esse processo de migração, só contando um pouquinho, ele levou 2 meses, porque eu voltei de licença e daí a gente começou a pleitear a vaga da Lu, mas enquanto a Lu não chegava, eu fui tentando organizar a casa para deixar um pouco menos bagunçado para ela. E com isso a gente foi já dialogando, já fui, gente, vamos tentar fazer isso. E daí nesse processo tem até uma outra pergunta aqui que é sobre o plano
o plano do Figma, né? Deixa eu só achar ela aqui. Que assim, a gente usa o Organization, Suzana, né? A gente usa o Organization e a gente fez essa migração justamente nesse processo. Inclusive, o Figma entrou em contato com a gente, falando que nós éramos o maior time do plano Professional. Então, deu até uma vergonhinha, assim, quando eles entraram. E a gente teve todo um acompanhamento comercial e técnico com o Figma, então o suporte deles é maravilhoso. A gente fez até amizade com a Jack, que é uma das consultoras lá do Figma. Esse processo foi acompanhado. A gente ficou 1 mês e meio de trial com esse novo plano, e nesse 1 mês e meio foi a gente organizando a casa de fazer essa estrutura de times, porque até então a gente era um time só, literalmente, ali no Figma. E agora a gente acho que, sei lá, a gente está com 12, 14, não lembro, times. E isso foi um processo um pouquinho longo, mas também muito compartilhando. Tipo, eu sempre jogava lá no Slack, gente, agora cada um tem um time, todo mundo entra no seu time, agora é não sei o quê. Foi bem também guiado, por assim dizer, e com os managers ali, a Adri ajudando. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem duas perguntas seguidas sobre design system, não sei se eu respondo rapidamente, para não fugir muito do tema da organização. Que tem a pergunta da Suzana, como foi o desafio de começar um time focal só... Ai, alguém fez uma pergunta e subiu ali. Um time focado no design system, e daí também se acha essencial ter alguém focado no design system, o que eu faço no dia a dia, né, organizar tudo. Então, isso para as duas perguntas, de ter um time focado, eu acho que varia muito de empresa para empresa, né? Varia do tamanho da empresa. De repente, numa empresa que tem 3 designers, como era no início, não fazia sentido ter um time de design system, né? Tu vai alocar dos 3 designers, um só para o time de design system, que talvez não seja o momento. Mas numa empresa que já cresceu como a gente, eu acho que faz muito sentido, porque daqui a pouco a gente vai estar gastando mais tempo criando componentes que já foram criados, mas as pessoas não estão se conversando sobre isso, do que de fato pensando em jornada do usuário, né, fazendo pesquisa. Então, o time serve muito para conseguir escalar, né, ajudar a aumentar a eficiência assim, do time e conseguir focar nas coisas certas. E eu, nesse momento, eu tô tendo que fazer muito um trabalho de formiguinha, de olhar para o todo, tentar achar padrões, porque ficou muito tempo sem um time alocado. Então, por mais que seria muito pior se não tivessem pensado em um design system, mas já se tivesse alguma coisa. Mas como todo mundo estava muito focado na entrega dos seus produtos, tem algumas coisas que precisam ser revistas para conseguir escalar. Então, é muito um trabalho de olhar para o todo e voltar uns passos atrás, ao mesmo tempo tentar segurar uma barra do que está acontecendo hoje. Então, ainda está num processo meio doido. Acho que vale colocar assim que o Olist queria um time alocado muito antes da gente conseguir ter. Então, a gente reconheceu essa necessidade muito tempo antes da Lu e o time chegar. Por quê? Porque a gente viu, realmente, eu não dava conta, e daí a gente começou a tentar montar guildas de design system com outros designers interessados no tema, mas como a Lu falou, cara, a gente era alocado em outras verticais e em outras demandas e se consumia muito. Então, a partir do momento que é prioridade, a gente precisa colocar isso. E a escala do time é um proxy, sinceramente. Quando a Andy entrou, ela era a 8ª designer, se não me engano. Andy, você está aí, me corrija. A gente já sentiu as dores do design system, dos padrões, da documentação, da falta de documentação. Não necessariamente ter um time específico, mas de esse processo não ser minimamente cuidado. Então, e hoje a gente está com quase batendo 50 e a Lu entrou fazem 2 meses, Lu. Então, assim, lá no 8º a gente já começou a sentir dor, sabe? Então, fica esse proxy aí, mas também é muito cenário do Olist também, né? Tem uma pergunta aqui que está super votada, que é: vocês chegam a documentar outras etapas, como quebra de tarefas, roadmaps, research no Figma? A gente tem outras ferramentas de apoio. Então, por exemplo, a gente faz toda a parte de discovery, a gente usa do Vitail, da Vida, o roadmap ele está no Gira oficialmente, mas o Figma a gente
está cada vez mais querendo concentrar que o designer use o Figma como a ferramenta dele de primária. Então, ali no Figma, se tiver outro link, é do Figma que ele vai para esse link. E sim, a parte de research e tal, a gente tem essas ferramentas que nos ajudam a concentrar, mas a gente está querendo jogar os principais insights para aquela iniciativa dentro do template. Até por isso que tem no template que a gente fez, quer jogar aqui de novo só para ter o exemplo que a Lu colocou. A gente tem aqui, sim, por exemplo, eu vou pegar as principais informações que fazem sentido para essa iniciativa que eu vou fazer, porque se o PM for acessar, o próprio desenvolvedor, né, ele quer entender um pouco mais do processo e por que decisões foram tomadas, já está tudo ali. Show, respondido. Deixa eu ver o chat aqui. Boa. Deixa eu ver, outra que está super votada, do Caio. Quais as principais cerimônias para manter o time motivado e alinhado com os padrões? A gente, hoje o Alice está dividido em duas managers, então a Adri e a Alice, e a gente dividiu a gestão delas entre jornadas. Então, um pedação da jornada ficou com uma e outro pedação com outra. E daí, esses times têm syncs semanais. Então, a gente tem ali uma hora e meia de conversa semanal, onde rola critique, onde rola alinhamento com os leads, né? Dentre outras, e a gente tem uma sync mensal com o time inteiro. E essas cerimônias ajudam a gente a manter esses alinhamentos, mas o Slack é o nosso maior amiguinho, assim. A gente joga muita coisa assíncrona, principalmente nesse modelo remoto, a gente adotou muito também a comunicação assíncrona. O que mais? Quer escolher uma aí, Lu? Tô dando olhar rápido. Acessibilidade. Cadê? Era de como documentar a acessibilidade, né? Perdi. Como vocês documentam, como vocês fazem para documentar questões de acessibilidade nas telas? Tem algum padrão para handoff? Então, a gente ainda está crescendo aos pouquinhos na questão da acessibilidade. A gente quer muito evoluir, mas não é uma coisa que a gente tenha muito madura hoje. Porque a gente tem algumas squads, inclusive, de pessoas que estão nos assistindo agora, que se preocupam muito com a acessibilidade e fizeram o início de um handoff que pode ser replicado bem legal, que a gente também, no mesmo esquema que a gente tem os post-its, que já são componentes para serem usados no Figma, a gente cria alguns componentes de acessibilidade, mas a gente ainda não tem um padrão de handoff para isso, é uma coisa que está amadurecendo aos poucos na empresa. Com sorte, a próxima vez que a gente falar aqui, talvez a gente tenha algo mais maduro assim, para contar para vocês. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem isso. Tentei procurar aqui, não achei rapidamente para mostrar para vocês. Desculpa, gente. Tem no arquivo real. Deixa eu ver. Tem uma pergunta antiga da como funciona o handoff com os devs? O time de design só usa o DS caso o dev já tenha desenvolvido o componente, ou o Figma é a fonte da verdade, o aval para o time de designers usar esses novos componentes? Então, por enquanto, como a gente estava sem esse design system, sem um time dedicado ao design system até pouco tempo, nem tudo que está no Figma tinha sido feito e ido parar na biblioteca do United. Então, hoje, o pessoal usa muito a biblioteca do Figma como um apoio e muitas vezes esses componentes são criados localmente pelos times. E não é uma boa prática, não é um componente que é usado por toda empresa ficar local, mas é o que acabou acontecendo por causa dessas demandas rápidas e tudo mais. Mas aos pouquinhos isso vai mudando para que tudo que seja na biblioteca do Figma também, assim como a fonte de verdade do Figma reflete o que está no código, a biblioteca de design system do Figma vai ter que refletir o que está possível de ser usado para todos os times. Mas isso ainda não é uma realidade para todos os componentes.
estamos no processo. Boa. Deixa eu ver aqui uma que esteja bem votada. Do Gui. Existe algum padrão para nomear os arquivos? Como vocês lidam com a busca por arquivos dentro do Figma, considerando que pode haver muitos ambientes e projetos? Cara, esse é um ótimo ponto, assim. A gente busca padronizar os nomes dos arquivos com o nome da iniciativa, e daí a gente tem alguns emojis que a gente acaba utilizando, né, como a etapa dele. Então, se ele está discovery, a gente usa a lupinha no nome, mas a gente não teve nenhum relato até então sobre essa parte de busca. Como cada designer fica alocado numa vertical, é muito difícil, são raros os momentos em que ele vai abraçar outros projetos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa iniciativa aqui da minha vertical, é raro ela ir mexer em outra parte do sistema, sabe? E quando normalmente a gente tem ainda esse diálogo entre os designers para se ajudar. Então, tipo, puta, eu preciso mexer lá em financeiro. Eu sei que financeiro é a Ana, então eu vou falar com a Ana. Mas a gente não teve até então, Gui, nenhum relato sobre, tipo, uma melhoria de busca. Então, a busca, ela se dá por essa hierarquia. Então, eu tenho o meu time, eu vou mexer na web app, eu entro no time de web, eu entro no projeto da vertical. Então, eu vou mexer em catálogo, vou mexer em pedido, vou mexer em financeiro. E daí, ali dentro de financeiro, que eu vou buscar o que eu estou precisando. Respondido? E em relação a isso, assim, para complementar, isso a gente começou a fazer em relação àqueles componentes locais, então a gente está orientando todo mundo que tenha componentes que são usados só na sua vertical, na sua iniciativa, de colocar entre chaves LC de Local Components. Então, isso foi uma primeira iniciativa que a gente teve de padronizar os nomes, pensando em arquivos mais estratégicos, assim, que pudessem precisar de busca, né? Então, por exemplo, quando eu for fazer a padronização de um card, por exemplo, que teria muitas variações e talvez tenha muitos componentes locais de card, então eu vou poder fazer essa busca e achar todos os componentes locais, todos os arquivos com componentes locais. Então, para algumas coisinhas a gente começou essa iniciativa, mas não é uma coisa geral, assim, de ter um prefixo, um sufixo, enfim. A Rafa fez uma pergunta aqui lá no começo, que é como vocês fazem quando muitos designers têm vários times e precisam atuar com entregas na mesma tela. Não, muitos designers de vários times precisam atuar com entregas na mesma tela. Bom, como eu falei, não é tão concomitante as interfaces, porque a gente divide os times muito por jornadas e tal. Então, quando tem uma ação o dashboard, por exemplo, que é um lugar que, né, o dashboard está inicial, muitos squads vão, a gente tem um carinho e uma troca ali, e esse alinhamento normalmente surge nas critiques e nas syncs. E o Dash em específico, ele é um ponto que a gente sempre toma cuidado na hora de mexer, compartilhando no Slack, tipo, olha, estou entregando esse que vai mexer no dashboard, que é algo que todo mundo mexe. Então, a gente faz a várias mãos dele mesmo. Mas, no geral, a gente não tem muito essa troca. E quando tem, é aquela iniciativa, por exemplo, a ordem e a priorização, né, das iniciativas, elas vão ser 2 arquivos, um para cada iniciativa, e os designers têm a responsabilidade de se alinhar, e os PMs também, tá? Essa não é uma resposta só de design. A gente puxa muitos PMs, porque as entregas concomitantes ali, elas precisam ter alinhamento até de roadmap, assim. Então, não sei se eu respondi. Que massa. Vamos ver. Tem uma da Suzana boa aqui, que a gente costuma evangelizar mais para outras áreas de produto na empresa sobre a importância do design system. Vai, Lu. Quando eu entrei, eu vou na empresa, é que a ideia já estava meio comprada pelas áreas, então a diretoria já via o design system como um ponto estratégico que facilitou bastante o meu trabalho. Mas até a gente fez, logo que eu entrei, eu fiz uma pesquisa para ter um feeling assim do que estava mais preocupante em relação ao design system, né? E deu para ver que, por exemplo,
tanto desenvolvedores quanto designers estavam muito ansiosos por ter o design system, não precisou de uma evangelização, porque todo mundo já estava muito comprado com a ideia. Mas aí, quando a gente conseguiu a resposta de um PM, foi os dois, daí a gente viu ali o baque, assim, que a gente sabe que é um papel que a gente vai ter que olhar com mais carinho, mostrar mais métricas, né? Porque daí já foi uma visão de tipo, nossa, mas design system só deixa meu produto mais lento. Quais são as métricas? Eu não vejo métricas, assim. Então a gente já viu que vai ser um papel que a gente vai ter que evangelizar, assim, quando começar a entregar ou começar a pedir pro pessoal migrar pro que a gente está criando. E então foi isso, assim. Acho que E vale também. o pessoal ponto, Lu, Uhum. que a gente tem sim um histórico meio dolorido, assim, com priorização de componentização, porque dado que a gente não tinha um time focado, o que os designers embutiam, né, na entrega? Muitas vezes a componentização. Então, os designers têm ainda até hoje, mas tinham muito mais uma relação super próxima com o front-end. Então, era meio que um conchavo, assim, do designer e o front-end falando, gente, vamos implementar isso aqui no design system, porque todo mundo vai precisar. E daí rolava ali um embate assim com o PM para poder falar tipo, meu, isso vale a pena, a gente precisa comprar esse tempo na nossa sprint para o bem maior. Então tem um pouco disso assim histórico. Mas hoje, com um time específico, já está muito. Talvez seja menos dolorido. A gente está nesse momento, né? A gente ainda não tem super resultado. Sim, eu vou responder só uma pergunta rapidamente, só porque ela é bem fácil de responder, do Diogo, que perguntou a diferença do United com a biblioteca do Figma. O United, ele também existe no código. Então, quando eu falo da biblioteca do Figma, é, né, o componente específico do designer, mas o United, ele também tem no GitHub, enfim, tem componentes reais. Tem uma pergunta aqui: como vocês lidam com versões e evoluções do mesmo componente do Design System? A ideia, quando tiver evoluções do design system, é que elas possam ser feitas no próprio componente com a menor dor possível. Hoje, como os componentes que tem hoje foram feitos por times que estavam atuando em outras áreas, a gente viu que a gente vai ter que refazer boa parte dos componentes, então vai ter que ter uma migração, infelizmente, porque eles não foram construídos pensando em escala, pensando em serem modulares para poder ser reaproveitados, eles não estão acessíveis. Então, infelizmente, refatorar o componente seria muito mais doloroso do que refazer, e também mexeria com muita coisa em produção. Então, hoje em dia, para fazer uma nova versão, a gente vai realmente criar do zero e migrar aos poucos, negociando com os produtos nas novas entregas, e em vez de ser refeito. Mas a ideia com o design system é que no futuro, se tiver mudanças que não sejam macro mudanças, né, elas possam ser feitas sem os times sentirem, assim, eles só teriam que atualizar a versão do código para receber essas mudanças. Inclusive isso até surgiu na primeira pesquisa que a gente fez, né, quando a Lu chegou, que todo mundo recusava atualização na biblioteca, tipo, porque, né, não era comum, não tinha ninguém responsável, normalmente só quebrava quando atualizava o componente. Então isso também é algo que a gente está revendo e está direcionando todo mundo para sempre que tenha uma nova atualização, atualize, porque ela foi muito bem cuidada e feita. Tem uma pergunta aqui da Isa sobre como é composto o time de Ops do Olif e quais as skills e papéis necessários. Hoje, nosso time de Ops, por assim dizer, ele está um pouco distribuído. A gente tem um designer Ops, que ele cuida da parte de processos e de estrutura de design mesmo, por assim dizer, né? De tipo, quais são os... Me esqueci a palavra. Mas, enfim, toda a parte Ops de design, quais são os playbooks, isso que eu queria. Quais são os playbooks de design, como que a gente faz tal e tal coisa. E daí a gente tem o time de design system, que tem a Lu como product designer. E daí a Lu pode falar melhor das skills dela. Eu tenho que ser várias pessoas em uma. Não, mas é uma mistura, assim, eu me coloco como designer de produto, né? Mas tem que ter uma visão estratégica, tem que ter uma comunicação boa com os devs, né?
Eu sou bem analítica, assim, eu brinco, eu não sou aquela designer muito louca, mas é porque eu gosto de ver como que a coisa vai ser feita no código, como consegue ser escalável, como que a gente consegue conversar com o dev, né, para não ter ruído de comunicação e daí quando vê, veio outra coisa em produção. Então, muito assim. Falando um pouco, a gente está em busca de mais pessoas para compor esse time, né, para fazer par com a Lu. E a gente entende que ali na parte de design system, né, a gente precisa sim de uma pessoa exatamente como a Lu, que ela é mais analítica, que tem uma comunicação mais facilitada com os desenvolvedores, que ela entenda como as coisas vão para o código. Então, porque nem todo designer tem uma relação próxima com como aquele componente vai ser codificado. E isso traz um distanciamento ali, que muitas vezes traz impasse na hora daquilo ser realmente programado, que não adianta, né? Componente bom é componente codificado, senão ele não vale de nada. Então, a gente precisa desse perfil, mas também a gente tem que ter um perfil um pouco mais criativo, que é justamente para fazer toda a parte de visual, né? Então, quando a gente fala de uma interface, de um design system robusto, aquele design system que tira a tomada de decisão do product designer na hora de construir a interface. Então, para tirar essa tomada de decisão, ele precisa atender um espectro muito grande, ou né, o espectro necessário para a sua plataforma. E no caso do Holistic, a gente é um ecossistema, ou seja, a gente tem diversos produtos, a gente precisa ter essa flexibilidade e mapeabilidade para conseguir atender as demandas de diversos produtos. Então, e refletir a nossa marca neles. Então, também tem esse papel de uma pessoa mais criativa, de uma pessoa mais focada em UI, para fazer de microinteração. Então, a nossa visão e o que a gente olha assim para o futuro desse time é esses dois papéis interagindo ali, coexistindo. Respondido isso. O que mais? Eu não sei até que horas a gente vai, Bia. Eu super perguntei aqui no vídeo. Só para a gente saber aqui se a gente vai mais longe, o que a gente prioriza. Acho que se quiserem responder mais umas perguntas e depois. Daí fechamos? Isso. Aí o pessoal Tá pode ou mandar lá no Instagram e vocês respondem, ou a gente já guarda essas perguntas para um outro evento. Ótimo. Bom, vou responder a da Nina aqui, que ela é um pouco mais sobre estrutura, assim, de design. Que iniciativas vocês têm para tornar as contratações de designers mais diversas? E existe algum número ou meta de vocês que promover a diversidade de pessoas e níveis de profissional? Bom, vamos lá. Vamos ver se consigo responder. A gente tem algumas vagas que são específicas para diversidade, então a gente tem uma vaga específica para mulheres pretas. A gente tem também a gente, no nosso funil de contratação, a gente sempre busca, a gente tem, né, o nosso time de cultura e diversidade no Olish, então a gente sempre está olhando para isso. Nosso time de design, ele é bem equiparado em relação a homens e mulheres, então a gente também tem olha, eu fiquei nervosa com essa pergunta, desculpa, é que eu sou uma pessoa muito privilegiada e meu local de fala, né, é complicado. Então, estou aprendendo também, gente. Mas a gente olha muito para isso, a gente tem muito carinho e cuidado para isso. Toda a parte de contratação e gestão tá cuidando e olhando para isso. E sobre níveis profissionais, a gente começou com o crescimento do time agora a contratar perfis e níveis mais júnior, pleno e sênior. Então, a gente tem, sim, novos designers que entraram, que são júnior, com o objetivo da gente também ajudar a formar essas pessoas e a evoluir a carreira delas. O que mais? Não sei se eu respondi tudo, Nina. Eu acho que também tem uma questão de, além das contratações, com o Diversifica, que é o setor de diversidade do Olist, também procura fazer alguns eventos que ajudem a conscientizar as pessoas. Na contratação, é um negócio impressionante que muita gente tem fit de cultura com o Olist, assim, dá para ver assim, pelas pessoas que estão na empresa. Mas além disso, para colocar todo mundo na mesma página, é feito essas talks, por exemplo, acho que foi semana passada, teve uma falando sobre paternidade, maternidade no trabalho, sobre isso de o que faz ser um ambiente saudável, né?
para quando tu tem pessoas diversas, teve outro dia falando de pessoas trans, para gerar essa empatia também, para não entrarem e de repente, né, se sentir super intimidado, né? Ah, entra uma pessoa trans e daí o pessoal fica fazendo piada. Imagina, não é uma empresa diversa só por ter uma pessoa diversa dentro do time, tem que ter respeito dentro. Então, eu acho que o Diversifica também tenta trazer essa cultura dentro para quem já está no lixo. Boa. Vamos escolher uma última? Deixa eu ver. Já responderam a minha última, então pode ignorar essa. Deixa eu ver essa da Ana, que contou um pouco dela, assim. Eu tenho apenas um cliente e 5 squads. E com um time, e como o time está crescendo, está no mesmo nível de 2018 de vocês. Se eu for alterar a home, não sei qual squad atualizou por último. Alguma sugestão para arrumar o caos na terra do Figma? Então, tem vários formatos. Acho que uma das coisas que a gente fez no processo, né, de como documentar, a gente fez bastante discovery desses templates, de como outras empresas organizam. Acho que o primeiro passo você já deu, né, que é ver como o lixo organiza. Acho que talvez surja coisas, depois você conta pra gente também. Mas eu acho que a primeira coisa é realmente setorizar e poder, tipo, home tem um arquivo ou um projeto que é de home, onde você consegue controlar o que está rolando ali. Essa, para mim, seria a minha sugestão aqui de longe, tá? Talvez se eu entrasse aí no time e entendesse fosse outra, mas do que você me contou, acho que isso pode ajudar, assim, dar uma setorizada em ter arquivos de atualização. Muitas empresas que são menores e que não têm tanta demanda, eles, ao invés de colocar um arquivo por iniciativa, né, que seriam essas atualizações, eles criam páginas. Só que a gente aprendeu isso com muita dor, que com o tempo o arquivo do Figma fica muito pesado, conforme, né, tipo, sei lá, você fez lá ao longo de um ano sem atualizações na home, seu arquivo vai consumindo muito. Então, eu não sugiro manter esse fluxo por muito tempo. Então, talvez arquivar e surgir outro, ou realmente fazer segmentado, cada atualização ser um novo arquivo. A gente até quis testar a branch do Figma, ela é boa, mas ela não atende para atualizações massivas. Então, se você for fazer, tipo, remodelar a home inteira, talvez não valha a pena usar a feature lá de branch. Realmente faz sentido ter um novo arquivo e linkado ali com a home, por exemplo. Eu acho que ainda dessa pergunta da Ana, eu acho que uma coisa também para ajudar a manter organização no meio do caos, assim, nos arquivos compartilhados também é criar o hábito de ter um change log dentro do arquivo e todo mundo que mexer também tem que colocar a atualização que fez, né? Como se fosse uma publicação para que todo mundo esteja para. A última pessoa que mexeu no arquivo foi a Laila e ela trocou a cor da home. Então também vai criando um histórico, né, de quem mexeu. Tem o histórico do próprio Figma, que guarda, mas nem sempre ele salva tudo. A gente teve a prova viva na apresentação, né? Ela que deu um problema de internet e a gente perdeu um monte de coisa. Então, recomendamos, se for usar o histórico para isso, tem como salvar versões específicas do histórico, daria para pôr um comentário. Então, são vários jeitos de ir registrando essas mudanças. Show! Respondemos. Legal. O Zé perguntou aqui sobre indicação de site. Tipo, eu acho que joga no Google mesmo. Eu tenho muito esse costume de ver arquivos no Medium ou em outros canais que a galera costuma postar, assim. O Medium hoje ainda acaba sendo, por mais que ele tenha só 5 artigos por mês, né? Mas é uma boa. Mas então, gente, para fechar de novo, queria agradecer. Acho que a gente está se colocando, abrindo um pouquinho a nossa casa aqui, porque a gente passou nesses últimos 4 anos aí por alguns trancos e barrancos, e hoje a gente consegue chegar em algo que, cara, nossa empresa não é a solução perfeita,
mas tem melhorado muito o nosso dia a dia ali como time de design. Eu espero ter contribuído um pouco com a comunidade. Acho que o nosso maior intuito aqui é compartilhar para que outras empresas e outros designers possam evoluir mais rápido, porque é isso que o compartilhamento faz, né? Não precisam sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu. E meu LinkedIn está aberto, podem mandar mensagem, o Instagram também ali do Olish, eles direcionam internamente se vocês mandarem lá, mas o LinkedIn é mais rápido. E a gente está começando a publicar também em nome do Olish no nosso perfil público ali do Figma, então segue a gente lá para acompanhar as novidades, esses templates daqui a pouco vão estar lá, isso é uma promessa. Por enquanto tem só a apresentação. E espero que tenham gostado. Muito obrigada, Bia. Se tiver bastante curtida, a gente libera um template aí. Clique bem. Obrigada, meninas, de novo. Obrigada, Laila. Obrigada, Luísa. Obrigada, Olist, também. O trabalho de vocês está sensacional. Obrigada por terem compartilhado aqui com a comunidade. E estão convidadas para voltar mais vezes e atualizando a gente aí sobre o que está acontecendo, compartilhar mais das experiências de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Eu deixei fixado ali o link para quem quiser ver as vagas que o Olish tem abertas, quem quiser trabalhar com essas meninas maravilhosas aí. Então, quem quiser pode entrar ali. E é isso, gente. Nos vemos no próximo evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, gente, por assistirem a gente. Falamos. Tchau, tchau, gente. Tchau.